Amém? A graça foi repartida a cada um de nós. Agora, irmãos, com qual o objetivo? Deus não deixou ninguém de fora. Deus não deixou ninguém de fora. Deus conta com você, com a sua disposição, com a sua entrega. Deus não deixou ninguém, mas eu não sei. Ontem eu estava vendo aqui, o dia que estava ministrando, uma irmãzinha chegou aqui e colocou um copinho de água aqui. Irmãos, talvez ninguém percebeu. É um serviço que essa irmã prestou à igreja, enquanto veio com um copo de água. Eu não sei, porque eu não sei pregar, eu não sei, sei lá. Irmão, não sei cantar, eu não sei evangelizar, eu não sei. Irmão, o que você ganhou uma porção da graça de Deus para fazer alguma coisa no corpo dele? Então, irmãos, a obra, o trabalho de cada um, irmãos, em nome do Senhor, saiamos da inércia. Saiamos da inércia, saiamos desse momento de ficarmos achando que, amém, eu sou... Não, Deus. Você sabia que a igreja primitiva, você sabe porque veio a perseguição na igreja primitiva? Estava todo mundo em Jerusalém, feliz da vida, nós estamos aqui, nós vamos lá no pátio do templo, anunciamos Jesus, as pessoas convertem, nós batizamos, estamos aqui. Mas Deus não queria que eles ficassem apenas em Jerusalém. Jerusalém era o ponto de partida. Era o ponto de partida para a sua igreja. Amém? E aí o que o Senhor fez, irmãos? O que o Senhor fez? O Senhor mandou uma perseguição. O Senhor mandou uma perseguição, irmãos. E aí eles tiveram que sair de Jerusalém. A Bíblia diz que só ficaram quem? Só os apóstolos lá. Se a igreja não cumprir Atos 2, seguramente cumprirá Atos 8. Então nós precisamos ter essa clareza, né, amados? Então, Atos 2, Jesus falou assim, ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. A criatura estava só em Jerusalém? Toda criatura. Então, irmãos, era o que o Senhor mandou. E eles ficaram em Jerusalém. Aí Deus manda uma perseguição. E a perseguição os obriga a fugir de Jerusalém. E a Bíblia diz que eles saem por todos aqueles lugares, aquelas cidades, aqueles povoados, e testemunhando de Jesus. Não sei se foi o Diego ou foi o Luiz que falou ontem, que naquela época o evangelho chegou à nação daquela época, em todas as nações, todos civilizados daquela época. Chegou naquela época. Porque eles foram... Irmãos, Deus não te chamou para ficar quietinho ali no seu... Não, irmãos, existem pessoas lá fora perdendo, indo para o inferno, sem conhecer o caminho que é Jesus, sem conhecer a verdade. E Deus confiou isso a você e a mim. Eu e você somos responsáveis de anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos essa responsabilidade. Nem que isso nos custe, irmão. Batida de porta na cara, jogar pedra. Eu me lembro que uma vez, há 45 anos mais ou menos, eu estava na Praça 7 pregando meio-dia. Pregando assim, um sol de rachar. E de repente eu estava pregando, não tinha microfone, não tinha nada, irmão. Era no gogó. E de repente eu estava na ponta dos pés. Irmãos, eu estava sentindo um hotel na Praça 7, do lado do Cine Brasil lá, acho que é Cine Brasil. E a gente estava entre o prédio e aquilo lá, era um hotel. Alguém teve o cuidado de ir lá no hotel e pegar um balde
e foi lá no esgoto do prédio, pegou aquela água escura, com toda a sujeira, subiu no último andar do prédio, enquanto estava pregando, despejou em cima de minha cabeça. Só estava lá, e eu ainda tinha que ir para o trabalho depois dali. E aí os irmãos vieram, tiraram sujeira da minha cabeça. E, irmão, sabe o que eu fiz? Meu coração veio? Falei, meu amado, muito obrigado por esse tempo. Quer dizer que o Senhor tem uma obra gloriosa na sua vida. Levantei para ele, não sei se ele escutou, mas eu profetizei. Salvação para a vida dele. Não importa o que nós vamos enfrentar, se é batido. Outra vez eu estava ministrando lá, de repente, irmão, veio rolando. Quando eu olho, era uma pilha de rádio. Entendeu? Então, irmão, hoje nós, para pregarmos o evangelho, nós temos muita tranquilidade. Mas a 45 não está longe não, irmãos. Irmãos, a Bíblia diz que nós vamos ser perseguidos, que a igreja ia ser perseguida. Nós não podemos... A Bíblia diz que quando isso acontecer, deveis agradecer a Deus. Né? Deveis louvar a Deus por isso. Então, essa é a questão. Mas nós não podemos nos intimidar. Nós precisamos levantar e sairmos e fazermos aquilo que o Espírito Santo tem nos chamado a fazer. Deus nos salvou para que nós fôssemos sal e luz e salvássemos outros tantos, tirando-os da perdição. É isso que o Senhor está dizendo. Irmão, como é que edifica a igreja? Vocês já são tijolinhos, já estão colocados na construção. A construção está completa? Está completa a construção? Está não, irmão. Nós precisamos ir lá fora, lá na pedreira, pegar as pedras que estão lá e trazer e ir encaixando na edificação. O Senhor tem muitos lá fora, muitas pedrinhas que o Senhor está lavrando lá fora e quer trazer para a edificação da sua casa. Mas quem que vai fazer isso, Eliseu? Você e eu. Nós é que temos que fazer isso. Senhor, estou vendo um quebra-pedra ali. Senhor, eu vou lá pegar a minha pedra. Eu vou lá pegar aquela pedra, Senhor, e eu vou trazer para ver onde que ela vai encaixar ali na edificação da sua casa. Amém, queridos? Então, tudo isso que nós falamos aqui é preparando vocês. Falamos desde o primeiro dia que chegamos, desde o primeiro encontro, para que vocês enxerguem, vejam, para que vocês foram chamados. Para que vocês foram chamados. E a Bíblia diz aqui no versículo 7, que Deus, para que você faça isso, deu graça para você. Deus repartiu, irmão, se é uma graça grande, uma graça média, uma graça pequena, mas Deus deu uma graça para você. Amém? Então, irmãos, o cara dos talentos, como é que foram os talentos mesmo? Um recebeu, o outro recebeu, 2, e o outro recebeu, 1. Mas todo mundo ficou sem talento? Não, todos receberam talento. Diego falou ontem que o que recebeu menos recebeu 35 quilos de ouro. O que é 35 quilos de ouro? É muita coisa. Hã? Dalton, ele é o garimpeiro aí. Né? Olha, irmãos, ele recebeu 35 quilos de ouro. Irmão, dá para você montar sua empresa e negociar e fazer os cambaus. Não dá para fazer? Dá para fazer, Érica? 35 quilos de ouro? Muita coisa, né, Érica? 11 milhões. O que recebeu pouco, recebeu 11 milhões para negociar. Tem um ponto dentro disso, amados, que me chama muita atenção. E quando eu estava meditando sobre isso, para mim foi um abrir de olhos muito grande. Que
A graça foi repartida a cada um, segundo a medida do dom de Cristo. Todos nós recebemos, todos nós. E a Bíblia fala, queridos, lá em Mateus capítulo 20, vai contar uma história dos trabalhadores. A Bíblia fala que o Senhor chama os trabalhadores para trabalhar na sua vinha. A um chamou de madrugada, a outro chamou às 6 da manhã, a outra turma chamou ao meio-dia, a outro às 3 e a outro às 5, e o horário é até o final da tarde. Na hora de pagar, ele começa dos últimos para os primeiros. Chamou quem começou às 5, pagou 1 denário. Chamou depois das 3, pagou 1 denário, até os que começaram de madrugada. Quando começou a receber os primeiros, os últimos, os primeiros acharam que ia receber mais. Poxa, quem começou às 5, eu trabalhei o dia todo, então meu salário vai ser maior. E ali, amados, está falando de galardão, porque nós sabemos que nós não compramos a nossa salvação por obras. Ali fala de recompensa. E esse texto fala muito ao meu coração, que a Bíblia fala que quando chegou também, aqueles que começaram a trabalhar de madrugada, o Senhor pagou exatamente 1 denário. 1 denário. Então, queridos, essa parábola nos ensina algo muito importante, que não é o quanto fazemos, mas se nós somos fiéis àquilo que o Senhor nos pediu. Se o Senhor te deu 5 talentos, você tem que corresponder de acordo com os 5 talentos. Se Deus te deu 1 talento, você vai ter que multiplicar 1 talento. E o interessante é que quando foi vir o pagamento, a recompensa, o galardão do trabalho, todos receberam exatamente igual. Então o que está em voga aqui, amados, não é o quanto fazemos, mas se nós somos fiéis àquilo que o Senhor nos pediu. Então, se o Senhor te colocou na mão 5 ovelhinhas, seja fiéis a 5. Se Ele te confiou um grupo maior, independente do tamanho do trabalho, Deus vai te galardoar de acordo com a sua fidelidade ao chamado. Diz para o irmão, a irmãzinha chegou aqui, ela, o que eu posso fazer então? Aí ela ficou atenta, falta uma água lá para o pregador. Aí trouxe um copo de água para o pregador. Ela está expondo, ela está manifestando um talento que Deus deu a ela para perceber uma coisa. Às vezes eu vi uma irmãzinha aqui, que a gente estava todo mundo depois do almoço, do café, e aí vinha a reunião, aí vinha uma irmãzinha e colocava as cadeirinhas tudo no lugar. Ô irmão, ninguém pensou, cada um pega a sua. Não, ela veio e colocou as cadeiras no lugar. Ô irmãos, isso é um serviço. Amém? É uma pessoa que está atenta, não está inerte. Uma pessoa que não está só... Não, ela está participando. O que eu posso fazer? O Luiz falou assim, depois do final, do término aqui do encontro, nós vamos precisar de alguém para ajudar na limpeza. Ô, irmãos, que oportunidade! Que oportunidade nós temos de poder chegar e se oferecer. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Uma vez nós fizemos um encontro de carnaval lá em Sabará. Aí foi Cristiano Ottoni, foi não sei aonde, foi que Barbacena, e foi um bocado de coisa lá. E, irmãos, chegou lá, nós tínhamos um monte de irmãos, médicos, não sei o quê, Brasília foi, aquela coisa toda. Aí tinha uma irmãzinha lá que é médica, e nada menos, nada mais, nada menos, ela era afiliada daquele vice-presidente, né, como é que chama? José de Alencar, e o pai dela era sócio de José de Alencar nas maiores indústrias da América Latina. Ela é médica, estava conosco, reunia conosco. E aí todo mundo achou que ela ia ficar na recepção, né? Você consegue, não, então. Irmão, sabe por que ela foi escalada? Para lavar os banheiros. Ela foi para os banheiros. Às vezes a gente pensa assim, eu não trabalho fora, eu só estou em casa e tal. Mas assim, uma coisa que eu aprendi, que o papel da mulher é com gente. A mulher forma pessoas. E às vezes você está na sua casa, lavando uma vasilha, está cuidando do seu filho, você está achando que você está fazendo nada. Mas é aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém. Então o Senhor, Ele vai requerer de você aquilo que Ele te
E você não tem que estar em outro lugar. Ah, eu vou sair, eu vou arrumar um emprego lá não sei na onde, que isso tem que estar dando certo. Então nós precisamos de entender aonde que Deus nos quer. Porque você vai formar pessoas. E eu falo que eu não me arrependo do dia que eu decidi fazer isso. E hoje eu tenho minha filha de 18 anos, graças a Deus, né? E assim, como que Deus tem feito na vida da Amanda, né? Que o Espírito Santo tem feito no coração dela. Então, eu acho assim, não se achem menores porque vocês estão lavando uma vasilha, estão fazendo um serviço de casa, não está trabalhando fora. Porque o Senhor te chamou para isso, esteja feliz na sua função. Amém. Você não é melhor e nem pior do que ninguém por conta disso. Amém, isso mesmo. Amém, amados? Mas só quero que os irmãos entendam uma coisa. Deus deu, Dáurea, para você uma graça. Amém? Nós não podemos negligenciar como aquele cara que enterrou o talento. Porque quando o Senhor vier, vai pedir conta da graça que Ele derramou, que Ele colocou na sua vida. Que Ele colocou na vida do Renê. Viu, Renê? Pensa que você vai chegar lá, está lá escritinho, eu dei para você. O que você fez com a graça que eu derramei na sua vida? Irmãos, eu quero colocar isso, para trazer mesmo temor no nosso coração. Você entendeu? É isso mesmo, irmão. Né? Para a gente saber que não é... Irmão, Deus não desperdiça nada. No reino de Deus, todo mundo tem valor. Todo mundo tem valor no reino de Deus. Não tem maior e nem menor. O menor que acha menor é aquele que Deus colocou para lavar o banheiro, vamos dizer assim. Lave o banheiro com satisfação, com alegria, como um culto, como adoração ao Senhor. Amém? Se Deus colocou você para subir na copa da árvore e anunciar todos os pulmões, façam isso e não menospreze aquele que está lavando o banheiro. Porque ele precisa. Não, vai assim, porque eu estou fazendo isso. Você está fazendo porque tem alguém dando sustentação para você. Tem alguém ali ajudando. Tem alguém. Nós não somos, irmãos, o bam, como diz o Luiz, o bam. Nós dependemos. É o Senhor que nos dá graça e nós dependemos. E nós fazemos para a glória do Senhor, na edificação uns dos outros. Amém? Nós temos que ver, por exemplo, nossas crianças, nossos adolescentes, precisam entender qual é o papel deles na escola. Precisam entender qual é o papel deles na escola, dentro de casa. Deus repartiu a cada um. Então você tem, irmãos, não tenho nada, não, eu sou uma, acho que eu sou ninguém nem perto. Esse ponto é tão sério, amados, que nós temos esse coração. A igreja tem esse coração, não é à toa que Paulo escreve uma advertência contra isso. Em 1 Coríntios capítulo 12, do 23 em diante. Ele fala assim: os membros que entre vós, aos vossos olhos parecem de menor honra, a esses vocês deveis dar maior honra. Então nós temos esse coração, mas a Bíblia fala que aos nossos olhos, não é aos olhos de Deus, aos nossos olhos, alguns irmãos, pelo ministério do serviço que executam, parece ser menor. E a Bíblia manda que, como o nosso coração é complicado, a Bíblia manda dar a esses irmãos de menos destaque maior honra, porque aqueles que já estão em evidência não precisam disso. Nós temos esse coração, amados. E qual que é o remédio para isso? Devemos honrar esses irmãos, que nem sempre aparecem, que estão nos bastidores, igual o Daniel falou, que nem sempre são os fogos de artifício. Mas esses irmãos que sustentam todo esse trabalho pelo serviço, pelo zelo, pelo amor, pela oração. Gente, ministério de intercessão e oração. Quem vê esse povo? Não vê, não. Quem vê? Você não vê. Mas tudo que acontece aqui no mundo real, amados, é fruto desses joelhos dobrados, desses homens e mulheres que têm orado por nós. Aleluia. Então nós precisamos entender isso e dar honrar esses membros que aos nossos olhos parecem de menos valor. E o Diego tocou num ponto aí, eu estava pensando em relação à oração. A Rita, por exemplo, raramente a Rita vem, pega o microfone, fala alguma coisa,
Mas termina, você pode ver que está ali o grupinho de oração, está ali orando, está ali ajudando pessoas, vamos orar, vamos interceder, vamos estimulando. Irmãos, esse é um esteio no corpo, na casa de Deus, na edificação. Irmãos, sem esses irmãos e irmãs que estão ali de joelho dobrado, nós não podemos fazer nada. Mas aí, irmãos, ontem eu estava pensando no ministério da Rita, né? nesse serviço que ela presta ao corpo de Cristo. Às vezes ela discerne uma coisa mais rápido do que eu, porque ela é aquela mulher que está mais evidentemente ligada no coração de oração. É o ministério dela, ela tem que ser fiel a isso. Amém? É a graça que Deus derramou na vida dela, e ela tem que ser fiel. Amém? Agora, é importante tanto quanto aquele irmão que fica na porta do local de reunião para receber o irmão. Entendeu? Uma vez eu estava analisando em Belo Horizonte, eu nunca tinha pedido, nem tinha passado pela minha cabeça isso. Aí de repente eu chego na reunião lá, geral, aí na porta estava lá a Rafaele, com uma vasilhinha linda assim, cheia de bala, e recebendo as pessoas e oferecendo uma bala. Muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Quem foi que falou com a Rafael para entregar bala, para dar bala? Entendeu? Mas eu fiquei assim. E ela estava entregando bala para todo mundo que entrasse, e muito bem-vindo. Irmãos, esse é o serviço, é a graça que Deus deu a ela de aconchegar, de fazer com que as pessoas se sintam bem no local, se sintam mais tranquilas no local. Que graça, né, que Deus dá. É tão importante quanto aquele que vai pregar, quanto aquele que está orando, quanto aquele que está... É tão importante. É a graça que Deus deu. E precisamos valorizar essa graça que Deus deu. Amém, amados? Aleluia. Lê para nós, então, o versículo 8. Versículo 8 de Efésios 4, amados. Uhum. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E subiu ao alto. Aí não dá para falar sobre esse cativeiro e o levar cativo. Nós vamos tomar um tempo, né, Diego? E deu dons aos homens. Ora, pode... O que significa ele subiu? Senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Uhum. Aquele que desceu é o mesmo Irmão, que também... Isso também é importante nós entendermos sobre a obra de Jesus. Quem que era Jesus? A Bíblia diz que ele, existindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Irmão, esse Jesus era Deus, 100% Deus. Mas o que ele fez? A Bíblia diz que ele desceu às partes mais inferiores. Quem que era Jesus? O Senhor, o Criador de todo o universo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse Deus tão glorioso, com resplendor glorioso, ele abriu mão, olhou para você e para mim, compadeceu da nossa desgraça, da nossa perdição, e viu que nós íamos descer ao lugar mais baixo, para a morte eterna. Ele desceu de lá, se despiu da sua glória de Deus, e desceu até as partes mais inferiores, porque ele morreu a pior morte que um ser humano possa morrer. Ele morreu a morte de cruz e desceu até as partes mais inferiores. Ô irmão, não, gente, você está me rebaixando. Não, eu era líder do louvor, agora eu só sou carregador de instrumento. Me rebaixou. Não é? Me rebaixou. Não, irmãos. Ele fez isso. Se o Senhor colocou você para carregar a caixa, para que possa arrumar
um espaço para que a gente possa ter uma celebração junto. Faça com alegria. Amém? Pode falar, querido. Versículo 10, amados. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, Sim. tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Só Cristo. para um pouquinho aí sobre tendo em vista ao aperfeiçoamento dos santos. Irmão, quem que é santo aqui? Deixa eu ver, quem que é santo? Aleluia. Você sabia que você está sendo aperfeiçoado nesse tempo aqui? Esse tempo é um tempo de aperfeiçoamento de Deus para você. Com todos esses ministérios, tá? Que Deus usou nesses dias aqui para falar conosco. Sem objetividade? Sem objetividade? Irmãos, sem objetividade lá atrás? Para quê, irmãos? Para que você seja capacitado para desempenhar o serviço. Deus tem um serviço para você, irmão. Deus tem um serviço para mim. Deus tem algo para você realizar. Amém? Mas eu só sou sozinha. Deus tem algo para você realizar. Deus conta com você. Deus conta, apenas sirva, né? A gente vê a Nilzete aqui, quietinha. Deus tem um... Nilzete, então, ela se especializou nessas coisas de mídia. Ela fez um YouTube da igreja, ela lança de muitos anos as pregações. Você vê a Nilzete aqui quietinha, num canto, sentada, com a Biblinha aberta e editando as coisas. Irmão, é um serviço que Deus chamou ela para fazer. É, aquela irmãzinha que o Luiz falou aqui, que ela todo dia liga para a irmã analfabeta e grava a mensagem em uma oração para a irmãzinha ouvir. É um serviço. Agora, é só isso, irmão? Isso tem valor diante de Deus. Amém? Vamos continuar lendo aqui? Vamos continuar lendo e pedir os irmãos para não mexerem, não fazerem barulho, conversarem, para a gente concluir aqui. Por Amém. favor. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém. Irmão, olha o que Deus quer de você. Irmão, qual é... Lá atrás, por favor, não conversem. Qual é o nível, o tamanho de perfeição que Deus quer de você? Qual que é? A medida de Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus estava lá naquele monte, que foi transfigurado, uma voz veio do alto e falou, o que a voz disse? Este, o que mais? Esse é o meu filho amado em quem tenho nele todo o meu prazer. Olha só, o que Deus quer de você é que você tenha essa mesma medida de Cristo. Não é mais nem menos, é que você seja a mesma medida de Cristo. Que ele olha assim, Érica, minha filha amada, em quem tenho nela todo o meu prazer. Olha só, Carol. Quando Deus olha para você, Carol, ele ama você e fala assim, ali está Carol, em quem tenho nela todo o meu prazer. Olha só, que coisa maravilhosa. Irmão, quando nós servimos o Senhor, nós vamos sendo aperfeiçoados até chegarmos à medida de Cristo, irmão. É isso que Deus quer. Deus nivelou. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que o cristão, pequenos cristos. Você passa
Né? Por que os irmãos lá do passado foram chamados de cristãos? Por quê? Por que, irmãos, vocês acham? Eles imitavam Cristo, irmão. Eles iam andando, espalhando a palavra, andando na perseguição. São os cristãos. Porque eles manifestavam a natureza de Cristo. O que Cristo fez, eles continuaram a fazer. Os cristãos. Você é cristão, mas você manifesta a natureza de Jesus? Porque o cristão, né? Por exemplo, nós temos a Maria. A Maria é filha do Kelvin. Aí, a Maria tem toda a natureza. Se pegar lá qualquer célula da Maria e vai fazer um exame de DNA, todo o DNA do Kelvin está na Maria. Está na Maria. Por quê? Porque Kelvin, a Maria, saiu do Kelvin. Nós falamos que nós estamos em Cristo. Será que quando as pessoas olham para nós e fazem uma análise de nós, vê em nós as características de Jesus? O DNA de Cristo? Precisamos pensar nisso, irmão. Você não é por um acaso, não, irmão. Não é por um acaso, não. Estou falando aqui, né, doutor Luiz Júnior? Estou falando aqui de DNA, Luiz Júnior, me ajuda, né? Estou falando aqui, eu nem sei, você me corta aí. Um médico aqui é você. Continua, querido. Amém. Versículo 14, então. Para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A palavra é que cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, em Cristo. Ligados a Ele, nós vamos crescer em tudo. Deus não quer que nós cresçamos em partes, mas Ele quer que nós cresçamos em tudo. Versículo 16. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Por isso que eu disse sobre a justa cooperação de cada parte. Quem é que vai fazer com que o corpo cresça sadio, cresça equilibrado? É a justa cooperação de cada parte. Tem uma amiga nossa, uma irmã, que em Belo Horizonte, que ela morava no exterior, teve uma filhinha lá no exterior e a filha foi diagnosticada com uma doença. Eu não sei, o Luizinho pode me lembrar o nome da doença. É que a menina, ela não tem, os músculos não se ajustam. Então é uma doença, não sei se é degenerativa, mas é progressiva. Essa menina, aos olhos da ciência, ela nunca vai ficar em pé assim, sei lá, fazer coisas normais, né? Porque ela tem essa doença, é uma doença que faz com que os músculos, nervos, juntas, tipo uma atrofia, mas não sei, mas é um caso, acho que é um caso para 4 casos desse no mundo, uma coisa assim, é uma coisa de doença rara. Nem sei o que é. Irmãos, o que eu quero colocar aqui, que nós não podemos ser isso. Olha só o versículo 16 que está dizendo. Olha o 16. De quem todo o corpo bem ajustado. O que é bem? É vinculado. Você tem que estar vinculado. Você tem que estar vinculada. Você tem que buscar alguém. Você não pode viver sozinho. Não, eu estou na minha casa, aí eu vejo uma pregação aqui, uma pregação ali, e isso me tem alimentado. Irmão, não é verdade. Um membro fora do corpo não faz parte do corpo. O que me faz parte do corpo é o meu ajustamento, a minha comunhão, meu serviço aos irmãos, ao corpo de Cristo. Isso é corpo, eu trabalho em prol do outro. Essa mão trabalha em prol do corpo, limpa, alimenta, cuida, pá. É o corpo cuidando do corpo.
Amém? Nós temos que ter esse entendimento. Você não é isolado. Irmãos, quando está isolado, quando aparece uma coisa no nosso corpo que não está funcionando, que está ali parado, a gente vai no médico, doutor, eu estou com esse caroço aqui, e o médico olhava, arranca esse trem daí. Isso pode prejudicar o corpo, matar o corpo, pode desenvolver um câncer e destruir o corpo. Aí vai lá no médico, passa a faca e arranca. Arranca. A Bíblia diz que todo aquele que está, todo o ramo que estando nele não der fruto, o Senhor corta. Corta. Porque o Senhor quer que os ramos que recebam a vida dele deem fruto, o fruto de Deus. Amém? Amém, queridos? Então nós precisamos buscar esse ajustamento, irmãos. A igreja está reunida, eu vou lá, eu tenho que estar. A igreja está reunida, os meus irmãos estão reunidos, eu preciso estar. Eu preciso dos irmãos, eu preciso de ser edificado. Eu necessito de ser edificado. Então eu vou, porque quando eu não vou, sabe o que eu falo? Aqueles crentes carnais, eu sou espiritual, eu consigo, eu leio a Bíblia, eu me cresço, entendeu? Irmão, isso é um engano do diabo. Sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. A igreja precisa ter uma vida de sujeição. Depender do irmão. Querido, orem por mim. Estou nessa situação. Irmão, eu estou ali com um contato, pregando o evangelho. Vem comigo, eu preciso de você. Alguém, a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio dele. Que 2 ou 3 ligados na terra, está ligado no céu. Não é só eu. Onde tiver 2 ou 3, vem cá comigo. Nós precisamos, a igreja está reunindo para a celebração, eu vou porque eu sou corpo. É impossível, irmão, o corpo e a mão ficar para trás. É impossível. Se você está no corpo, onde o corpo vai, onde o corpo está, ali está a mão. Bem ajustado, né, Eliseu? Bem ajustado, valorizando, dando graças a Deus Pai. Então, o que eu queria parar no versículo de número 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado. Não sei, foi aquele irmão, de Lafayette, como é que chama? Roberto falou aqui, como que é preparado o cimento, o moer de várias pedras, e depois de moído leva ao fogo e ela se ajunta e daí a pouco dá condição de você fazer um edifício de não sei quantos andares, irmãos. Faz uma coisa sólida, edifica algo sólido. A igreja precisa ser sólida. Ali você não vê mais milhares de grãozinhos de areia daquela pedra transformaram em algo sólido para a edificação de um edifício. Você e eu somos esses grãozinhos que precisamos para trazer solidez. Amém? Amém, irmãos? Então você não é por um acaso. Você estou lá. Não, irmão, você é algo que Deus quer levantar na edificação do corpo dele naquela cidade. Naquele lugar, naquele bairro, naquela escola, no seu trabalho. Precisamos disso. Amém, queridos? Então, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação. Irmão, aqui, é a outra palavra, eu gosto de usar as palavras. Segundo Elisângela, ajusta. Ajusta. É justo que eu coopere na edificação da casa de Deus. É justo que eu me ofereça. É justo que eu pego do outro lado para carregar o piano. É justo que eu faça isso, irmãos. Então, como o Diego falou aqui, o contrário também é a mesma coisa, é injusto. É injusto eu ver os irmãos fazendo atarefados e eu não me oferecer. É o quê? Injusto. E toda injustiça, irmão, Deus condena. É justo que eu faça as coisas de Deus.
É justo que eu coopere. É justo que eu vejo os irmãos naquela situação, eu vou lá cooperar. É justo, irmão. Amém? A justa cooperação de cada parte. Aí vai haver uma efetivação efetua o seu próprio aumento, do aumento do corpo, para a edificação. Agora, irmãos, o que está falando que é edificação de quê aqui, Diego? De si mesmo. De si mesmo. De si mesmo. Irmão, você é um beneficiado. Quando o corpo cresce, quando o corpo está ajustado, quando o corpo está edificado, irmão, é você. É você. É você. Amém? Mas ninguém me vê, Deus vê. Ninguém olha para mim, Deus olha. Ninguém viu, Deus já viu há muito tempo. A Bíblia diz que tudo está em memória diante de Deus. Você não vê quando a gente toma a ceia, igual ontem? A Bíblia diz que é um memorial. Um memorial. O Vanderlan está lá, trabalha lá no meio dos militares. O que pode ser um memorial? Já viu um memorial? Um memorial. Né? Aí a gente passa na cidade, você vê aquelas praças com aquela estátua cheia de placa. O que é aquilo ali, irmãos? É um memorial. Tá lá. Tá lá. É um memorial de quê? Falando dos feitos daquele indivíduo. Fala do que ele fez. Fala da obra que ele realizou. É um memorial. Agora, tudo que você fizer está sendo escrito para ser um memorial diante de Deus. Naquele dia, quando você passar diante de Deus, o Senhor vai abrir o seu memorial, vai abrir seu livro, está lá. Puxa, pode passar, meu filho. Eles vão falar sobre você. Você não foi negligente. Você cumpriu o chamado, o propósito para que eu te chamei. Porque todos nós compareceremos diante de Deus, diz a palavra. Todos nós compareceremos diante de Deus, irmãos. Irmão, Deus, você não é por um acaso. São 8 bilhões de seres humanos na Terra. E Deus conhece cada um. Deus conhece cada um. E não só isso. A Bíblia diz que Deus chama cada um pelo seu próprio nome. Você está doido? É loucura. É loucura. Entendeu? Quantos fios de cabelo tem na minha cabeça? O Senhor sabe. Olha aqui. Amém? Então, irmãos, em nome de Jesus, quando Jesus fez aquele sacrifício, por isso que ele fala assim, faça isso como um memorial. Lembrem da obra que eu fiz para salvar vocês. Lembrem que o que eu fiz foi para salvar, é um memorial. Não tire da sua cabeça isso. E aqui está dizendo, irmãos, para a gente encerrar, de que em todo o corpo bem ajustado e consolidado, consolide sua fé em Jesus, consolide sua vida na comunhão dos santos, consolide sua vida no chamamento que Deus tem para você, né? Pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação. Vocês são edificadores da casa de Deus. Você passa ali, você olha uma situação, fala, Senhor, eu vou me aproximar daquele montão de tijolo ali, que está ali, confusão, está um barulhão, quebrando pedra, serra. Eu vou aproximar. Né? A Bíblia diz que quando Moisés olhou assim lá para o deserto, a sarça estava ardendo em chama. Ele falou, poxa, eu vou lá ver essa maravilha. Deus tem alguma coisa. E foi ali que Deus então capturou Moisés. Então às vezes a gente passa de largo. É tempo de passarmos e aproximar. Senhor, daqui poderá tirar pedras para a edificação da sua casa. E eu quero me colocar aqui. Irmãos, lembrem de uma coisa, a igreja do Senhor, ela é edificada sem barulho, sem confusão, sem atrito.
porque todo o atrito foi lá fora. Agora, na casa de Deus, a paz, a harmonia, amor, bondade, serviço, né, graça, isso que tem que haver na casa do Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que a gente possa sair daqui com esses entendimentos assim que nós recebemos sobre o nosso chamamento, da nossa identidade, saber que agora, irmãos, nós não somos mais improváveis, éramos improváveis, mas o Deus Todo-Poderoso nos tirou, nos chamou dos improváveis para nos colocar na posição de peritos, para olharmos lá fora e saber essa pedra aqui vai encaixar direitinho na edificação da casa do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.